já terminou, e era em relação à fé, à espiritualidade e também à religião. E levantava-se aqui uma questão que tinha a ver com a espiritualidade, porque a definição ou entendimento da espiritualidade no âmbito cristão é diferente do âmbito africano, não é a mesma coisa, né? E aí eu queria ouvir primeiro o pastor e depois estender aos demais que falassem também do vosso entendimento em relação a essa questão da espiritualidade. E sem falar que muitos de nós não sabia a diferença entre espiritualidade, pastor, fé e religião, porque eu também sou dessas que entendia que se estou a falar de espiritualidade, estou a falar de fé, estou a falar de religião, por exemplo. Obrigado mais uma vez. Há sim diferença entre a espiritualidade cristã ou então a espiritualidade africana também é assim, porque ao falarmos sobre a espiritualidade africana, estamos a falar da tradição. Exemplo, existem rituais que são espirituais. Há sítios que matam galinha, matam algo, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Okay. Existem lugares onde as pessoas vão para fazer um certo tratamento espiritual e usam um animal, dinheiro, alguma coisa fora da Bíblia. Vou dar um exemplo. Que algo só é tradicional quando está fora da Bíblia. Não me refiro. Porque espiritualidade, a diferença entre a espiritualidade cristã e africana. A africana é tradicional. Como assim? O que é tradicional? Ok, é isso que eu estou a definir. Exemplo, na Bíblia, podes encontrar animal a ser morto no Velho Testamento para a remissão do pecado do ser humano. Já no Novo Testamento, encontra Jesus Cristo a morrer pela humanidade, biblicamente falando. Na África, nós não podemos associar a tradição ou a espiritualidade no sentido de usar certos rituais e considerar isso cristianismo. Não, mas e não tem que se considerar mesmo. Sim, não tem que se considerar, sim, porque mas não deixa de ser não deixa de ser tradição. É tradição, é uma tradição. Bom, acho que se ele apresenta a ideia, pronto, o pastor apresenta essa ideia como o que vai definir a espiritualidade africana, traz uma ideia muito reducionista, muito minimalista, muito esvaziadora daquilo que é a significação real. Porque quando nós falamos sobre espiritualidade africana, quando nós falamos sobre espiritualidade como uma ideia libertária, nós estamos a falar sobre um sistema de valores, estamos a falar sobre um sistema de princípios, de normas que conformam a relação do ser humano com os outros e com o cosmo como um todo. Ou seja, olhando para todas as dimensões e todas as coisas que existem. A relação que nós, os seres humanos, vamos estabelecer com estas coisas, existem leis específicas. Essas leis são as normas que vão conformar a espiritualidade. Por isso é que nós temos dito que a espiritualidade africana, no fundo, é ciência, diferente da crença cristã, que não é crença. Por exemplo, o pastor disse que o cristianismo significa viver a história de Cristo, seguir Cristo, ter a vida de Cristo, exatamente, sim, como. Mas só que seguir a vida de Cristo não é só seguir, tem um conjunto de complementos que vêm com isso. Ou seja, se nós tivermos que falar sobre, por exemplo, a conversão, seguir Cristo significa, por exemplo, se converter. Arrepender. Agora, só que a conversão não é só conversão. A conversão traz consigo ideias dos outros, traz consigo costumes dos outros, traz consigo a mundividência dos outros. E quando você adota todo esse conjunto de elementos, subverte ou substitui aquilo que você tinha, esvazia enquanto um ser humano e te atribui uma outra humanidade. E é isso que decorre aqui em Angola. Por exemplo, nós temos as mumuilas. Se você for evangelizar uma mumuila, tudo bem, ela vai dizer eu aceito a Cristo. Qual é o passo assim que você vai dizer? Que ela tem que se vestir, que ela tem que tirar aqueles cabelos e meter um cabelo mais supostamente parecido. Apesar que não é obrigatório. Não, é por isso que eu disse que é uma cadeia de valores. Por exemplo, vocês não vão isso seria olhar para uma pessoa nua entre a igreja. Diga. Seria, se for para mudar, como você disse, mudar
a cultura de uma Mumuila seria para adaptar-se à Exatamente, doutrina. para se adaptar. Isso Desculpa. é que vai promover depois o que nós chamamos de culturicídio, a morte da cultura. O cristianismo não é genocídio sobre cultural. mudança exterior. O cristianismo é sobre a mudança no nosso interior. Agora, exemplo, há igrejas que é proibido usar postiço. O cristianismo não é sobre o postiço das pessoas. É sobre o coração. Brinco ou não brinco? Sobre o brinco. Não, o cristianismo é eu reconhecer os meus erros, os meus pecados e me arrepender e pedir ajuda de Deus e Ele me tornar filho seu. E usar a Bíblia como guia. É isso que eu disse de início e o Sim, não, com relação ao Mumuila, não precisam deixar. A Bíblia como guia. De qualquer forma, quando eu queria fazer referência sobre como é que o cristianismo desnuda a humanidade, era no sentido de compreender que não simplesmente se muda o físico, mas também a forma de ver o mundo. Por exemplo, uma pessoa que via o mundo, por exemplo, olhando para alguém perto de si como que mundo, olhando para a dimensão cristã, vai olhar já de uma outra forma. Porque tem uma compreensão, tem uma dimensão conceptual diferente, por exemplo, compreender a ideia da ancestralidade, por exemplo. Quando nós estamos a falar sobre a ancestralidade, nós estamos a falar de questões que ligam a espiritualidade africana de umas com as outras. Diferente que se calhar seria no cristianismo, porque e a ancestralidade, enquanto princípio, faz referência aos ancestrais, tem caráter prático. Por exemplo, tanto a apresentadora, tanto o pastor, o pastor teve pais, os teus pais tiveram os seus pais, os pais dele tiveram pais deles, os pais dos pais dele tiveram outros pais e assim